Aleluia, glória a Deus. Irmãos, talvez você está perguntando, esse aí que é o cortador de mortadela que o pastor... É verdade, o pastor não falou agora. E aí eu estava pensando, né? É verdade, antigamente eu trabalhava no mercado. E aí, por algum tempo eu trabalhava ali nos frios. Paulinho trabalhou lá comigo. O pastor não fala dele, mas o Paulinho também era cortador de mortadela. E o Senhor falou comigo nesses dias. Naquele tempo você usava uma lâmina, mas a partir de agora você vai usar uma espada. O Senhor vai colocar uma espada nas nossas mãos. Esses dias, na verdade, colocou uma espada nas suas mãos, meus irmãos. Eu creio que Deus Ele está orquestrando algo que está além daquilo que a gente pode imaginar. O Senhor vai derramar algo sobre você que você nem imagina, amém? Você crê nisso? Você tem coração para receber? Sabe que nós estávamos ali no nosso grupo, né? Eu estava olhando os irmãos. Nós temos um grupo lá para organizar a conferência. Está lá eu, pastor Alessandro, pastor Rodrigo, pastor Everton, pastor Alex. Eles começaram a falar. E aí, que nós vamos pregar, vamos chamar esse, vamos chamar a Roberta. Eu falei, meu Deus do céu, não chama a Roberta não. Aí eu falei pro pastor assim, pastor, é o seguinte, se o senhor quiser, pode colocar outro no meu lugar, sem problema, né? Não tem problema não, se quiser. Nós estávamos numa live lá, né? A gente estava conversando. Aí ele falou assim, tá amarelando? Eu falei, agora você vai ver. Você lembra disso, pastor Alex? Tá amarelando? Ah não, aí irmãos, aí não, né? Mas eu creio que o Senhor tem algo da parte dos céus para entregar para você ainda hoje. O Senhor tem falado sobre tantas coisas. Nós estávamos lá no sábado, fui tão abençoado com aquilo que o Senhor falou sobre o fogo de Deus sobre nós. Usando a vida do pastor Everton ali, nós somos fogo combatendo fogo, amém? Aliás, Hebreus fala que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. O Senhor está derramando fogo sobre nós esses dias. O Senhor está derramando fogo sobre nós esses dias. O Senhor falou sobre resolução. Nós precisamos fazer resoluções sobre potenciais. Nós precisamos ativar potenciais desse lugar. Sobre promessas e sobre deixar o passado. Eu creio que o Senhor, Ele quer gerar um produto desse ajuntamento. Isso aqui tem que dar um resultado. Nós não estamos juntando aqui simplesmente para nos juntarmos, irmãos. Nós não estamos aqui simplesmente porque é legal ter um monte de gente, porque o ambiente fica melhor, porque é melhor para pregar, porque eu não lembro quando foi que eu preguei para tanta gente assim. No casamento da Sara, talvez. Mas o Senhor, Ele quer gerar um produto, um resultado. Qual vai ser o resultado desse ajuntamento? O que esse ajuntamento vai produzir? Amém? O que vai ser depois dele? Eu creio que o Senhor está preparando aqui. Nós estamos afiando o machado juntos aqui. Nós estamos afiando o machado juntos, meus irmãos. Sabe por quê? Nós vamos voltar para a nossa realidade. E quando nós costumamos a conversar e nós falamos da realidade das nossas igrejas, por exemplo, lá no Parque São Rafael, de vez em quando a gente fica um pouco nostálgico lá. Nós antigamente ficávamos num prédio que era de esquina, só que a frente dele era muito feia. Era na frente de um córrego. E às vezes nós ficamos lembrando daquele prédio e nós falamos, no prédio na frente do rio, a gente reunia até 250 pessoas. E quando vem a realidade hoje, irmãos, nós estamos lá. E os nossos cultos, nós estamos reunindo em média 80 pessoas. Porque chega uma hora que nós precisamos voltar para a realidade. E eu creio que o Senhor, Ele está gerando algo embrionário aqui. São 80 pessoas lá. Talvez você vai pensar na sua igreja mais um pouquinho. Talvez você vai voltar lá para Perus mais um pouquinho. Você vai lá para São Miguel e tem algumas pessoas. E nós somos tentados a lembrar daqueles que foram embora e do quanto era bom no passado. Eu lembro que
Teve um dia depois do encontro, nós estávamos lá no prédio na frente do rio, e foi o único dia que a gente reuniu 300 pessoas lá. E aí eu estava na frente do rio, pregando, no final eu falei, seria tão bom se fosse 500. Irmãos, que imaturidade. E hoje nós estamos ali, reunindo 80 pessoas, mas é um embrião para uma multidão, é um embrião para uma multidão, e eu estou dando glórias, amém meus irmãos? Nós estamos dando glórias a Deus, glórias a Deus. O que nós precisamos entender nesses dias, é que nós precisamos olhar para essa situação e falar, até quando? E o Senhor tem colocado uma pergunta no meu coração, até quando? Eu tenho conversado com a minha esposa, até quando, até quando, até quando? Se tem algo que nós colocamos como resolução, desde quando nós começamos a igreja, é que nós não admitiríamos um culto morno, nós nunca abriríamos mão da presença de Deus, amém? E às vezes, irmãos, a coisa se torna difícil, nós olhamos para trás, ou às vezes a gente olha para a nossa realidade, mas o Senhor tem colocado uma pergunta no meu coração, até quando, até quando? Até quando? Talvez Deus vai colocar essa pergunta no seu coração, até quando? Até quando eu vou admitir isso? Até quando eu vou admitir viver dessa forma? Até quando eu vou admitir essa situação na minha casa? Até quando eu vou admitir essa situação na minha família? Até quando eu vou admitir essa situação no meu casamento? Até quando o meu ministério dessa maneira? Até quando eu vou conduzir as coisas dessa forma? Até quando eu vou caminhar desse jeito? Até quando? Até quando? Até quando? E eu quero declarar, Deus vai gerar um santo inconformismo no seu coração hoje, ao ponto de você declarar, até quando? Até quando? Até quando? Até quando a igreja? Até quando a minha célula? Até quando o meu discipulado? Até quando? O Senhor tem colocado isso no meu coração, irmãos. E sabe o que Deus falou para mim? Nessa madrugada, nós chegamos em casa, eu falei, Deus, muito tarde, vou dormir. Terminar o esboço amanhã de manhã. Seria hoje. Começou a gerar uma inquietação, eu falei, não, precisa ser agora. Escrevi mais um pouco, voltei para a cama. Falei, não vou dormir não, vou orar. Comecei a orar, irmãos, Deus falou, até quando é um clamor no céu? Até quando não é um clamor só na terra? Até quando não é um clamor só do homem? Até quando é um clamor que existe nos céus? Lá em Apocalipse, eu não poderia deixar de falar de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, consegue projetar para mim? A palavra do Senhor diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. 10. Clamaram em grande voz dizendo, até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor? O Senhor não vinga. Eu escutei a pastora Roberta falando ontem, eu falei, é um alinhamento profético sobre nós. Até quando, Senhor? O Senhor não vem e vinga. Até quando o Senhor não vem e vinga sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós? Sabe o que nós precisamos, irmãos? Estava conversando com o Márcio ontem, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento na nossa geração. Nós precisamos de um avivamento moral. Nós precisamos de um avivamento espiritual. E sabe o que Finney diz sobre avivamento? Um dos pais do avivamento. Ele fala, se significa que há necessidade de um avivamento espiritual, isso aponta para o caso de que houve um declínio espiritual. Irmãos, nós precisamos entender o nosso momento, nós precisamos entender, nós precisamos ler o nosso tempo, o que está acontecendo nas nossas igrejas. Nós precisamos entender o que está acontecendo na sociedade, nós precisamos entender, nós precisamos olhar e ter um olhar profético.
sobre essa situação. Nós precisamos entender e compreender. Não foi uma ou duas ou três vezes que homens de Deus, na palavra de Deus, compreenderam o cenário em que eles estavam vivendo, compreenderam o cenário em que eles estavam envolvidos. Nós precisamos entender e compreender, e não nos acostumarmos e falarmos: é isso mesmo, porque o mundo mudou. Até quando? Até quando nós vamos aceitar que o mundo mudou, quando os princípios, os valores do reino são irrevogáveis? Até quando não? Até quando? Até quando? Até quando? Nós não podemos aceitar, irmãos. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a igreja no nosso momento, nós precisamos entender que a igreja era filha do seu tempo. A igreja é filha do seu tempo, porque ela retrata a cultura e o momento em que ela está. A igreja, ela é filha do seu tempo, porque ela tem uma missão para aquele momento. Ela tem uma missão profética para aquela era, para aquela época. Ela é filha do seu tempo. Abraão entendeu isso, irmãos. Nós olhamos para a vida de Abraão, os discípulos entenderam isso. Se nós trouxéssemos John Wesley para pregar para essa geração, talvez ninguém se converteria. Se nós trouxéssemos talvez alguns discípulos para pregarem para essa geração, como eles pregaram na geração que eles entenderam, da forma que eles entenderam, com a missão que eles tinham para aquela época, talvez ninguém se converteria. Eles pregaram da maneira que pregaram, da forma que fizeram, na sua época, porque era a necessidade daquele momento. Eles entenderam a época deles, entenderam o momento deles. Eu quero dizer algo para você: essa é a nossa época. Esse é o nosso momento. Chegou a nossa vez, chegou a minha e a sua vez. Nós não podemos passar esse bastão de qualquer jeito. Nós precisamos fazer algo, irmãos. A responsabilidade está sobre mim e sobre você. Eles fizeram algo naquela época. Chegou a nossa vez de fazer algo pela nossa época. Nós precisamos dar um passo, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos mover isso, irmãos, nos mover nesse momento, nesse sentido. Sabe, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, os filhos de Issacar, eles entenderam o momento, eles compreendiam aquilo. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, ele entendeu a assolação que o mundo estava vivendo, ele entendeu o que o profeta disse, ele estava compreendendo as profecias de Jeremias. Nós estamos olhando lá no Velho Testamento, o apóstolo Paulo, ele aconselha ao Timóteo, ele fala: Timóteo, filho, gerencia o tempo, presta atenção no momento, presta atenção no tempo. Nós estamos numa decadência espiritual, essa é que é a verdade. Se nós lermos a situação e entendermos o momento, não precisa ser um mestre na palavra, um PhD em divindade, para saber que nós estamos num declínio espiritual, de que nós precisamos de um avivamento sobre toda a terra. Não é específico para São Paulo, não é específico para a Zona Leste, ou Carapicuíba, ou Perus. É um avivamento mundial. Nós precisamos de um avivamento na igreja. Nós precisamos de um avivamento no nosso meio, irmãos. Quando nós olhamos lá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Projeta para mim 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha só o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Só que aqui o apóstolo está sendo muito genérico. Nos últimos tempos é muito genérico. Mas quando a gente vai para 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, olha o que está escrito lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Eu sei que nós costumamos falar que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que a gente está falando muito sobre isso, são os últimos dias. É o último tempo, são os últimos dias. Porque quando nós falamos últimos dias, gera um senso de urgência em nós. Quando nós falamos os últimos dias, gera um senso muito maior de urgência sobre o nosso espírito. Mas quando nós vamos para João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, olha o que o apóstolo diz. 1 João, capítulo 2, versículos 18.
filhinhos, é chegada a última hora. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos. Se nós não lermos a situação, nós vamos achar que nós temos muito tempo. Se nós não entendermos a situação, nós vamos esperar que o Senhor só volte amanhã, quando talvez Ele possa voltar hoje. Nós vamos imaginar que pessoas só vão para o inferno amanhã, só vão morrer amanhã, quando muitos estão indo para o inferno hoje. Todavia também vamos pensar que a nossa célula só vai avançar, ou as nossas igrejas só irão avançar quando vier o avivamento. Talvez o avivamento venha daqui a 10 anos, quando ele pode acontecer agora, porque o Senhor é quem sopra o avivamento sobre a nossa geração. Nós precisamos ler isso, irmãos. Nós precisamos entender esse momento. Primeiro tem que mostrar que está ficando ruim, para depois a gente falar do que a gente vai fazer. E quando nós olhamos as 7 igrejas do Apocalipse, como o pastor Alessandro diz, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, os grandes doutores da palavra dizem que as igrejas, elas apontavam para igrejas que existiram. A igreja de Éfeso existiu realmente, a igreja de Filadélfia existiu, Laodiceia também existiu, Tiatira existiu. Mas os grandes doutores também dizem que essas igrejas apontam para um momento da história. Então a primeira igreja é a igreja do primeiro século, a segunda igreja é a igreja dos próximos séculos. E os doutores dizem que a nossa igreja, o nosso momento, é apontado pela igreja de Laodiceia. É aquela que você ouve falar que o Senhor está a ponto de vomitá-la. É aquela qual nós ouvimos falar que é cega e nua, morna, que não tem colírio, que precisa comprar ouro. Irmãos, esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender essa questão. Nós precisamos entender a questão em que nós estamos envolvidos. Mas você sabe que o problema da igreja não é o esfriamento espiritual, é não admitir que está fria. Quando a igreja não admite que ela está fria, de fato, ela chegou num grande problema. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar nesses dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 2, o apóstolo diz sobre o abandono da fé. Sabe, irmãos, estava pensando muito nesses dias. Talvez não aconteceu na sua igreja, mas lá na nossa igreja, no Parque São Rafael, muitas pessoas saíram da igreja. Elas não migraram de igrejas, elas saíram da comunhão com a igreja. E sabe o que eu tenho pensado nesses dias? Que enquanto alguns têm o privilégio de participar da comunhão, da mesa, do partir o pão com a igreja, e saem, Cristo está do lado de fora, batendo. Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Muitos estão querendo sair da igreja, enquanto o Cristo da igreja, está querendo entrar, para sentar-se e cear. Que geração, que geração. Olha o que nós estamos enfrentando, nós estamos diante de desafio. Por isso que eu estou falando que esse ajuntamento, ele precisa produzir algo em nós, irmãos. Nem que seja um inconformismo, para nós buscarmos a Deus como nós nunca buscamos antes, para nós orarmos como nós nunca oramos antes. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala no final: vocês devem permanecer na fé. A grande questão é: quem é aquele que está permanecendo firmemente na fé? Nós precisamos permanecer na fé. E será que nos últimos dias o Senhor encontraria fé na terra? Nós precisamos nos perguntar. É necessário que nós façamos algumas perguntas, irmãos. 1 Timóteo 4:1, versículo 2. Eu não sei se você tem reparado, mas eu converso com alguns irmãos que são muito mais velhos, de cristãos, muito mais antigos, velhos não,
muito mais tempo na igreja, convertido comigo, eles falam o seguinte: na minha época é o seguinte, na minha época eu estava no culto, daqui a pouco tinha demônio, o demônio ele manifestava, e tinha muitos demônios, hoje não tem demônio, pode ser que os demônios tenham se convertido. Irmãos, nós falamos dos nossos encontros, e nós falávamos, não via a hora de fazer ali a libertação, a hora da libertação era legal, os irmãos gostavam, os novos convertidos, eles vão tentar ali expulsar demônio, quando não expulsava, demônio talvez chutava eles e falava: pastor, me ajuda aqui. Hoje, nem no encontro tem demônio mais, fizemos um encontro lá, não teve uma manifestação, falei, tá de folga, tão de folga, o negócio tá duro. Pandemia, os demônios. Deixa os crentes, quer fazer encontro, faz. Mas sabe, irmãos, está acontecendo um fenômeno nas nossas igrejas. Para pensar, por que os demônios não manifestam mais nas nossas igrejas? O que tem chegado mais nas nossas igrejas? Pessoas contritas de coração, recebendo a Cristo, falam: eu admito, Ele é o meu Senhor e Salvador. Ou pessoas procurando o pastor e falando: pastor, estava desanimado com a igreja lá, o negócio aconteceu lá, sabe, eu vou vir para cá. Migração de crentes entre as igrejas. Até quando não haverá salvação? Irmãos, até quando? Até quando? Até quando? E aí nós nos perguntamos, por que não manifesta mais demônios? E aí, se nós olharmos para o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, o apóstolo está falando que agora haverá um tempo em que os demônios terão ação no intelectual das pessoas. Eles vão prender as pessoas nos seus intelectuais, ao ponto de elas pensarem que elas não precisam mais do Senhor, serão amantes de si mesma. Amantes de si mesma. Esse é o panorama da igreja em que nós estamos vivendo. Eu não preciso mais do Senhor, eu estou lendo muitos livros, agora eu sou autossuficiente, estou cheio de conhecimento, pouca sabedoria, mas muito conhecimento, e não preciso mais desse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é retrógrado. O negócio agora é a gente fazer, talvez quando necessário, um culto de uma palestra motivacional suficiente. Irmãos, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando nas nossas casas? Até quando nas nossas igrejas? Até quando na nossa geração? Até quando, Senhor? Até quando? Quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 3, eu não estou lendo porque são muitos textos aqui, mas eu gostaria que você confirmasse talvez depois. Nós vemos que o Senhor, Ele espera algo na sociedade, então aquilo que acontece na igreja reflete na sociedade. Reflete, ou possa vir a refletir onde nós estamos envolvidos. Porque o que está acontecendo no nosso meio, na nossa época, é um colapso na sociedade. Um colapso nas famílias, onde nós encontramos alguns pensamentos agora, onde tudo se torna normal, e até os princípios podem ser distorcidos. Nós não podemos aceitar isso, irmãos, porque existe a igreja visível, e eu entendo que existe a igreja invisível. Nós estamos aqui reunidos com a igreja visível, e talvez quando nós olhamos para algumas pessoas, elas talvez nos desanimam, elas nos jogam para baixo, mas nós temos que acreditar que não para ali, isso faz parte de um todo que nós não enxergamos, mas o Senhor tem essa visão celestial do trono. Assim como Ele acredita no todo, nós precisamos acreditar que aquilo que nós estamos fazendo faz parte de algo muito maior. Nós precisamos continuar acreditando. Deixa eu dizer algo, o Senhor fala: aconselho-te que de mim compre ouro. Você precisa mudar as suas vestes, você não enxerga, você precisa de colírio nos olhos. Aconselho-te.
E às vezes nós olhamos, será que o Senhor está sendo irônico? Será que o Senhor está sendo debochado sobre a igreja de Laodiceia? Ou será que na multidão de conselhos há sabedoria dizendo: compra ouro, não desiste, compra ouro, existe algo muito maior, compre ouro, passe a me ver, compre colírio, passe a me ver, encharque os olhos, é necessário vestes novas, talvez você se encontre injustiçado, mas há vestes de justiça, o Senhor continua amando a igreja, nós precisamos avançar nesse conceito, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor continua amando a igreja. Irmãos, vamos lá, nós estamos entre muitos líderes, muitos pais aqui, e nós sabemos a responsabilidade que é estar à frente de uma igreja, de uma célula, de uma família. Mas quando o apóstolo fala de si, ele fala: os apóstolos é o lixo do mundo, são o lixo do mundo. Por que o apóstolo Paulo fala isso, irmãos? Sabe por quê? Porque ele considera que todo o intelecto que ele recebeu aos pés de Gamaliel, todas as línguas e idiomas que ele falava, nada vale quando ele está próximo, diante do Rei da Glória. Tudo eu faço para tentar ganhar alguns, tentar conquistar alguns, tudo eu faço, eu lanço tudo fora. Nós não podemos fazer como Pilatos, irmãos, pegar o nosso hebraico, pegar o nosso grego, pegar o nosso inglês, pegar o nosso mandarim, colocar acima do Senhor. Nós precisamos pegar tudo, pegar o nosso intelecto, pegar o nosso inglês, pegar o nosso hebraico, pegar o nosso grego e depositar aos pés da cruz, e considerarmos tudo como que nada, nós não podemos olhar para isso. Não haverá avivamento se não tiver um santo inconformismo no nosso coração. Mas a solução para essa geração é um avivamento espiritual. Nós precisamos clamar: Senhor, faz de novo, aviva a nossa geração, é necessário um santo inconformismo, irmãos. Eu estava vendo aqui o pastor Samuel falar, e o Senhor começou a falar comigo ali. Princípio ativador do avivamento é a oração. Princípio ativador do avivamento é um clamor genuíno. Princípio ativador do avivamento é amor. Precisamos clamar, precisamos orar. Como David Paul Yong-Shu diz: ore até aprender a orar. Ore até aprender a orar. Sabe aquela oração que nós não fazemos mais de forma egoísta? Que nós não estamos olhando simplesmente mais para nós, que nós não estamos olhando simplesmente mais para o nosso conforto, nosso bem-estar, mas aquela oração onde nós olhamos para o membro da nossa célula, aquele membro simples, aquela pessoa que está chegando na nossa célula, aquele irmão que está chegando na nossa igreja, que o dízimo dele é até menor, ou aquele irmão que está chegando e talvez ele parece que não precisa de nada, mas no fundo ele precisa de tudo, e nós falarmos: Senhor, alcança aquele irmão, alcança aquela pessoa, alcança o meu pai, alcança a geração, traz um avivamento, nós precisamos, é necessário clamarmos, irmãos. É muito bom quando nós estamos aqui, aliás, estou me esbaldando aqui com o louvor dos irmãos, eu estou me esbaldando aqui. Ontem eu estava aqui com o Paulo Rogério aqui, eu falei: meu Deus, Ítalo, é sobre isso. Na hora que terminou ali, eu falei: vou procurar alguns ministros de louvor da igreja, irmãos, nós precisamos sonhar com isso aqui, esse negócio aqui é bom demais. Mas não é simplesmente somente sobre isso. Nós estamos aqui no intervalo do jogo, irmãos, afiando o nosso machado, recebendo da parte de Deus, para depois de ter lido a situação, depois de ter entendido o momento, voltarmos e clamarmos e sermos um arauto na alvorada do avivamento.
Nós precisamos clamar nesses dias. Não haverá avivamento sem um profundo coração contrito diante de Deus, dizendo: Senhor, aviva essa geração, aviva essa geração, aviva essa geração. Talvez você vai ter que clamar sobre você: Senhor, incendeia o meu coração nesses dias, faz de novo sobre mim. Eu não vou ficar olhando para o retrovisor, eu quero olhar para frente. Eu não quero ficar olhando para o retrovisor, eu quero olhar para frente. Faz de novo em mim, incendeia o meu coração, incendeia a minha vida, incendeia o chamado de novo, incendeia o ministério novamente, incendeia a igreja, Deus. Nós precisamos clamar. Há um clamor no coração de Deus, amém? Eu lembro de uma música do Cirilo que depois no final ele ministrava: até quando, até quando? Lembra quando nós orávamos com essa música? Até quando? Até quando? Até quando, irmãos? Até quando a gente vai valorizar mais o exterior do que o interior? Até quando a gente vai ficar olhando para o exterior e falando: isso é legal, isso é bacana, isso é legal, é sobre isso aí. E a gente vai ficar olhando para o exterior falando: ó, imagina esse negócio aí, isso aí, que é muito louco. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, projeta para mim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, a gente vai ler até o 11. A Bíblia diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, o ministério da letra, apontando para a lei de Moisés, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, passa. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, nós lemos Êxodo, nós ficamos imaginando Moisés descendo do Monte Sinai, a face dele brilhando. Uau, que isso? Eu não sei de você, mas quando eu era novo convertido eu ficava orando: Senhor, faz minha face dar uma brilhadinha. Uma brilhadinha, só uma brilhadinha, como a de Moisés, vai ser legal. Se der uma brilhadinha na célula vai ser legal, mais que o graveto. Ver graveto brilhar deve ser legal, mas assim, a face brilhar. Eu não sei se você sabe, irmãos, eu nunca fui no Sinai, mas agora a gente pode, por enquanto, né? 2024. Lá é o sol causticante durante o dia. O solo muitas vezes reflete ali, né? O calor, o sol. E quando as pessoas viam Moisés descendo do monte e a face brilhando, é porque realmente estava brilhando, muito mais do que o sol. Mas sabe o que o apóstolo diz? Se aquilo foi legal, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Passa aí para mim, João. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto na verdade que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Meu Deus, eu não sei se você entendeu, mas quando Moisés descia, o rosto dele brilhava, a glória estava sobre ele, a face dele brilhava, daqui a pouco parava de brilhar. Sabe o que ele colocava? Com o rosto vendado, ele cobria o rosto, a face não estava mais brilhando, ele cobria o rosto. Ele subia ao Sinai, recebia uma porção de glória, descia com a face resplandecendo, e aquilo passava, ele cobria, vendava o rosto. Sabe por quê? Não era permanente, não era. Mas volta lá para mim, versículo 11 lá, João. Versículo 11, mas o que a palavra diz sobre nós, é que a face, a glória que está em nós, não sobre nós, mas em nós,
ela não é passageira, ela é permanente, ela é progressiva, é de glória em glória, é de glória em glória, e nós não precisamos vendar com o rosto desvendado, nós contemplamos a Cristo, e somos transformados de glória, de glória, de glória, de glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É progressivo, é permanente, é com o rosto desvendado, é progressivo. Nós não precisamos ficar como Moisés, louvor bacana, ó, mas depois rosto vendado. Não, é com o rosto desvendado, adorando ao Senhor, mãos levantadas, declarando: Tu és santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Irmãos, nós somos tendenciosos a nos empolgarmos, irmãos, com aquilo que é exterior e não com aquilo que é interior, porque o foco somente no exterior, ele é errado. Quando nós estamos focados somente no exterior, aquilo é errado. Eu acho interessante lá em Marcos capítulo 1, quando o Senhor fala assim: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Olha só, o Senhor está falando: é chegado o reino de Deus. E os discípulos: é isso, esse é o reino de Deus, esse é o reino de Deus. Porque quando eles olham para trás, e eles abrem ali os rolos, começam a ler. Quando Daniel estava ali interpretando sonhos de Nabucodonosor, ele viu aquela estátua, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha ferro, tinha barro. E nós olhamos para aquela estátua, onde aponta para impérios que dominaram o mundo inteiro em sua época. Nós olhamos lá o Império Babilônico, dominou todo o mundo. Nós olhamos lá o Império Persa, todo o mundo. O grego Alexandre o Grande devastou a terra. Nós olhamos o Império Romano, absurdo. Mas a Bíblia diz que os pés foram cortados, pés de barro, porque haverá um reino cuja glória está posta num vaso de barro. O Senhor fala assim: acabou esse negócio de domínio de mundo, acabou, chega desse negócio de domínio de mundo, chega desse negócio de um império dominar sobre o mundo. Eu vou enviar agora não um imperador, mas eu vou enviar agora sobre vocês, sobre toda a terra, um rei, e ele estabelecerá o seu reino. E sabe que o Senhor fala, ele vem lá em Marcos capítulo 1, ele diz: é chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino. O reino está dentro de vocês. Eles falam: não é império, não vamos conquistar todas as nações, não vai ser assim, não vai ser sobre cetro de ferro, não vai ser assim. Como assim, Senhor? Como assim? Exterior. Eles estavam focados no exterior. Até quando nós vamos valorizar mais o exterior do que o interior? Muito mais o exterior do que o interior. O Senhor falou: vocês não entenderam, o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês está o reino de Deus. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. A mãe de Tiago chega: Senhor, o seguinte, eu tenho Tiaguinho, Joãozinho, sei, o Senhor é o rei. Faz o seguinte, um à direita, outro à esquerda. Não, isso aí compete o meu pai, tudo bem, mas não esquece dos filhos. Não esquece desses filhos, eles são fera, vão beber o cálice, tudo. Exterior, mais do que o interior. Exterior, mais do que o interior. Lembro de um momento, Tiago e João, eles estavam ali no momento, e as pessoas não estavam aceitando a pregação do Evangelho. Eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, manda que a gente mande um raio a consumir toda essa gente aí. E o Senhor fala: Boanerges, apelida eles, filhos do trovão. Boanerges, vocês não entenderam,
Não. Resposta simples e inteligente: vamos para outro lugar. Porque não é sobre o exterior, é sobre o interior. Não é simplesmente o foco sobre aquilo que nós vemos, mas sobre aquilo que nós sabemos que somos em Cristo Jesus. Amém? Não é sobre aquilo que nós vestimos, usamos, calçamos ou dirigimos. É sobre quem nos dirige. Irmãos, não só sobre o exterior, mas sobre o interior. Sobre o interior. É Cristo em nós, a esperança da glória. É o reino dentro de nós, amém? O reino dentro de você. Projeta para mim Efésios capítulo 4, versículo 6. E nós precisamos clamar sobre isso. Se nós olharmos para Efésios capítulo 4, versículo 6, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Uma era veio sobre, Deus sobre. Deus sobre, age por meio de todos, fé, em todos, Deus em, Deus sobre, Deus por, Deus em. Nós sabemos, irmãos, não faz muito tempo nós, algumas gerações que estão aqui, elas viram um Deus sobre. Uma das marcas do final dos tempos é um Deus sobre. Será derramado o Espírito Santo sobre vocês, sobre toda a carne, Deus sobre, um tempo de restauração, um movimento pentecostal. Tem pentecostal aí? Movimento pentecostal, Deus sobre, mover, unção, graça, glória, Deus sobre o povo, um movimento pentecostal. Imagina o William Seymour na Rua Azusa, clamando, adorando, negócio pentecostal, os irmãos pulando lá, de repente, o negócio quebra lá, ninguém se machuca, então vamos continuar. Deus sobre. Nós vemos um momento depois, mais ou menos 1969, de Deus por um mover de fé. Talvez se invocou em algumas coisas que nós não concordamos, mas isso não quer dizer que não surgiu de algo genuíno, um movimento de fé, um movimento de prosperidade, onde Deus não quer ver a miséria dos seus filhos, mas aquele que crer comerá do melhor dessa terra. Um mover de fé, um mover de fé. Mas sabe, irmãos, chegou o momento de nós vivermos uma terceira onda. É o Deus em. É o Deus em, não é simplesmente o Deus sobre, não é simplesmente o Deus por, mas é o Deus em você, o Deus em nós, o Deus dentro de nós. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri com Ele, Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive dentro de mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele estava ali a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Agora vamos parar para pensar, para um pouco para pensar. Se ele tivesse tido um encontro com alguns pastores, será que ele tinha sido Paulo? Será que se ele tivesse tido um encontro com alguns líderes, ele teria sido o apóstolo Paulo? Será que se ele tivesse tido um encontro comigo, será que ele teria sido o apóstolo Paulo? Mas ele teve um encontro com Cristo. Ele encontrou com Cristo, ou melhor, Cristo encontrou ele. Deixa eu falar algo para você. Estou pensando, às vezes nós estamos lá, tá eu, a Eliane, às vezes a pastora Alessandra, a Roberta, e você sabe, irmãos, nós carregamos DNA, amém? E às vezes o pastor faz alguma coisa lá, e aí a Roberta fala assim: olha, Djalminha. É inevitável, você carrega o DNA do pai, sim ou não? E você acaba fazendo algumas coisas. Eu lembro que, às vezes, eu ficava com sono, eu começava a coçar a cabeça assim, angustiado, com sono. Quando a Júlia nasceu, eu tinha pouco tempo assim, daqui a pouco ela estava morrendo de sono, ela estava assim. Eu falei, que isso, gente? Esse negócio é espiritual, porque tudo é espiritual, para quem é espiritual, amém? E aí, quando nós
somos comparados, nós somos assim, Evertinho, olha, Mirinha, ó, tá vendo, ó, é cópia, tá vendo? Olha só isso, mas irmãos, quando o mundo, quando os céus, quando os anjos, quando os demônios, eles olham para nós, eles olham para você, eles não veem cristinhos, eles veem cristãos, eles veem cristãos. Você não entendeu, quando os apóstolos, quando os caras chegaram lá em Antioquia, não foram eles que falaram assim, ó, chegaram aqui aqueles que estão abalando todo mundo, nós somos os cristãos. Não, quando eles chegaram lá, eles estavam abalando o mundo, eles estavam mexendo com as estruturas política, social, religiosa da época, irmãos. Os caras falaram assim, chegou um bando de louco aí, chegou os cristãos. Sabe por quê? Porque eles eram verdadeiros pequenos cristos. Irmãos, quando o mundo olha para você, eles veem cristãos. Sabe o que eu quero dizer? Quando você vai lá para a sua escola, quando você vai para a sua universidade, quando você vai para o seu trabalho, as pessoas, elas estão tendo encontro com Cristo através de você. Quando você está no ponto, quando você pega o Uber, quando você vai para o trabalho, quando você está em casa, as pessoas têm que ter um encontro com Cristo através de você. Quando você está na célula, quando você está no culto, quando você está dando glória a Deus, as pessoas têm que ver o Cristo expressado através de você. Os seus filhos, seus amigos, seus inimigos precisam ver Cristo através de você. Cristo através de você. Irmãos, eu lembro, irmãos, nós estávamos lá, antigamente a gente era meio maluco, e aí eu estava fazendo faculdade lá em 2005, 2006, depois que eu decidi ser líder, porque no começo só minha esposa queria ser líder, eu falava, você é louco, você não vai ser líder não, você vai ser líder sozinho. Agora eu entendi porque quando eu falei que queria ser pastor, ela falou assim, vai ser pastor sozinho. Agora eu entendi. Descontou. Eu chegava da faculdade meia-noite, e a nossa reunião de discipulado era meia-noite lá na casa do pastor Alessandro e da Roberta, e nós estávamos lá reunidos, irmãos, toda sexta-feira a gente reunia, toda sexta-feira, e a gente clamava a Deus, era intenso o negócio era intenso, era muito bom, e nós estávamos lá, só que quando dava 5 horas da manhã, irmão, estava assim, ó, 5 horas da manhã, não aguentava mais, meu Deus, estou 24 horas no ar, preciso parar, não aguento mais, Senhor, por favor, toca no pastor Alessandro para ele fazer o café da despedida. Não é assim? Quando alguém está na sua casa, você não fala assim, irmão, vou fazer um café. O que é o café? Irmão, por favor. E o nosso clamor era, por favor, posso, Senhor, o café. E aí teve um dia que nós estávamos lá, ele fez o café, a gente estava indo embora. Quando nós estávamos chegando em casa, irmãos, o celular tocou. Eu falei, estranho, esse irmão nunca liga pra gente. Chegou lá, o irmão estava quebrando o pau na casa dele com a esposa. Eu falei, tanta hora para quebrar o pau, 5 horas da manhã, na hora depois do café. Foi depois do café. Eu falei, não acredito, meu. Vamos lá. Chegamos lá, um clima, sabe, horrível, cansados. Nós nem tínhamos carro, fomos a pé para melhorar a situação. 5 horas da manhã. Chegamos lá, tivemos uma conversa com os irmãos, começamos a conversar com os irmãos, começamos a aconselhar os irmãos, declarando a palavra de Deus sobre a vida dos irmãos, trazendo paz sobre aquela casa. Oramos no final, nem sei que hora acabou aquele negócio, não lembro. E no final, eles disseram assim, glória a Deus, nós sentimos paz agora. Sabe o que eu entendo agora, irmãos? Não por nós, mas pelo príncipe da paz através de nós. Não por você, mas pelo Cristo através de você.
Não por nós, a geração não vai ser salva por nós, mas pelo Cristo, pelo Espírito Santo, pelo Cristo, através de nós, da nossa casa, da nossa família, das nossas igrejas aqui reunidas, das nossas células, irmãos, onde nós andarmos, nossos trabalhos, nas nossas faculdades, colégios, onde nós caminharmos, carregarmos essa verdade, carregarmos essa unção, carregados de poder, para liberarmos paz, para liberarmos poder, palavras sobre a vida das pessoas. Chegou o tempo de nós não olharmos simplesmente para o exterior, mas nós termos convicção de quem está no nosso interior. No nosso interior, quem habita dentro de nós. Quem habita dentro de nós. Até quando, ó geração? Mas é levantado o tempo daqueles que não olharão simplesmente para aquilo que os olhos veem, mas para aquilo que o coração sente. É o seu tempo, meu irmão. Esse é o seu momento. Assim como Paulo teve um encontro com Cristo, caminho de Damasco, você vai encontrar muitos Paulos pela sua caminhada. Muitos Paulos pela sua caminhada. Você que é líder de célula, eu quero declarar, você vai encontrar muitos Paulos na sua célula. Muitos Paulos passarão pelas nossas igrejas, irmãos. Muitos Paulos que terão encontro com Cristo, através da minha e da sua vida. Através da minha e da sua vida. Ah, meus irmãos, meu Deus. Com tudo isso, irmãos, eu faço mais uma última pergunta. Até quando a nossa geração não verá um avivamento? Até quando? Até quando, Anderson? Nós não veremos um avivamento. Até quando? Até quando? Até quando nas nossas igrejas, no momento em que nós estivermos adorando a Deus, nas nossas casas, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sabe, irmãos, os profetas eles não apareciam em qualquer momento. Quando tudo estava indo bem, os profetas não apareciam, eles estavam como que ocultos, encavernados. Os profetas eles não surgiam à torta e à direita, simplesmente. O povo sempre tinha um sacerdote, mas os profetas eles não apareciam em qualquer momento. Os profetas eram levantados em tempos de trevas, os profetas eram levantados em tempos de caos. E nós não precisamos ser doutores para declarar que nós estamos vivendo um tempo de caos. Um tempo de caos. Então eu quero incitar em você, nesses dias, um tempo profético. Um tempo profético. Um tempo profético. Porque por um lado, o avivamento é profético. Ele precisa alinhar as coisas, é lógico. Por outro, o avivamento ele é apostólico. Precisa trazer fundamento para o avivamento. Mas nós não podemos descartar o profético sobre nós. Avivamento, avivamento, avivamento. O Senhor quer desencavernar os profetas nessa geração. Ah, meus irmãos, onde estão os profetas que serão desencavernados para um avivamento nessa geração? Aonde estão os profetas que serão desencavernados para um avivamento nessa geração? Nessa geração, nós precisamos disso. Nós precisamos, é um tempo profético. Nós precisamos declarar isso, irmãos. Eu falei que nós vemos uma onda de Deus pôr, uma onda de fé, uma onda de prosperidade. Talvez foi tão deturpado que muitas vezes nós não pedimos mais. Senhor, derrama sobre mim riquezas, derrama sobre mim, Senhor, as suas bênçãos, derrama sobre mim. Muitas vezes nós ficamos receosos de pedir. Muitas vezes nós ficamos como que com medo de sermos abençoados. Talvez com receio, porque muitas coisas aconteceram. Senhor, não derrama sobre mim poder, porque esse negócio de ficar rodando, esse negócio de ficar, não é para mim mais. Mas deixa eu dizer algo para nós, irmãos, aqui, o Evangelho
é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 diz: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos pedir. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos cristãos. Nós precisamos saber o porquê de falar: Senhor, derrama. E a pergunta é: por que nós estudamos, irmãos? Por que você pede aquela bênção? Senhor, eu vou fazer um estágio, vou fazer uma entrevista para estágio. Senhor, por favor, que eu tenha favor diante daquele entrevistador. Senhor, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Senhor, eu vou fechar negócios. Deus, eu vou fazer tal coisa. Por que nós pedimos isso? Por quê? Por quê? Irmãos, quando nós entendermos que Deus não é um meio para a prosperidade, mas a prosperidade é que é um meio para o estabelecimento do reino, nós não teremos receio de falar: Senhor, abençoa o teu filho. Abençoa o teu filho. Deus não é o meio para o nosso conforto. Deus não é o meio para o nosso bem-estar. Deus não é o meio para nós alcançarmos coisas. A nossa prosperidade é que é o meio para o estabelecimento do reino de Deus na terra, para a cultura do céu na terra. E aí nós vamos poder orar: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade incontestável, assim na terra como é no céu. Como é no céu. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de pedir. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Irmãos, nós precisamos disso. Levantarmos, sermos luz nesse mundo. Luz desse mundo, luz desse mundo, luz desse mundo. Irmão, como que é seu nome mesmo? Esse é o escritor, esse é o cara diferenciado aqui. João, fica de pé. João está de pé, por gentileza, João. Levanta suas mãos bem alto, João. Todo mundo está vendo João? Porque está levantando e ficando em evidência. Levantando e ficando em evidência. Há um preço para ficar em evidência, irmãos. Talvez alguns vão ver mais de perto algumas falhas, João, mas mesmo assim ele está resplandecendo. Talvez alguns vão olhar e falar assim: não, mas não, eu não gosto da cor da camisa. Mas ele está pagando o preço, está sendo luz nesse mundo. É levantar e resplandecer. Por que todo mundo está olhando o João agora? Sabe por quê? Porque ele está em evidência. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele fala para você: levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Ó geração, levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Aleluia. Aleluia. Levanta e resplandece. Nós precisamos de um avivamento genuíno, espiritual. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos dar uma resposta, irmãos, a esse ajuntamento que estamos fazendo aqui nesses dias. Nós precisamos dar uma resposta aos céus. Nós precisamos declarar: oh Senhor, venha o teu reino, faça outra vez, faz de novo.
Aquece, Senhor, a sua igreja. Nós precisamos declarar isso. Que haja um clamor no nosso coração, meus irmãos. Um clamor genuíno ao ponto de falar: Senhor, se for para derramar poder, derrama poder. Porque eu sei que o poder não será o fim, mas o meio para o estabelecimento do teu reino. Se for para abençoar, pode abençoar. Se for para arrebatar, pode arrebatar. Entrego a minha vida como sacrifício, sacrifício, sacrifício vivo ao Senhor. Sacrifício. Nós precisamos de um despertar da igreja, irmãos. O despertar nosso da igreja, nosso. Talvez estamos como que a igreja de Éfeso. Ela trabalha muito, se esforça, mas perdeu o primeiro amor. Nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar. Ainda que eu fale a língua dos anjos, diz o profeta, diz o apóstolo, ainda que eu profetize, isso tudo é Deus sobre, Deus por. Mas se não tiver amor, Deus em, de nada valerá. Nós precisamos declarar isso. Declarar isso. O avivamento genuíno, ele passa por essa etapa, pelo despertar da igreja. Eu creio que isso é que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Deus está despertando homens e mulheres aqui nesses dias, para clamar como nunca clamaram, para declarar como nunca declararam, irmãos. Não há avivamento sem salvação. Não há avivamento sem salvação. Nós precisamos declarar: ó Senhor, salva essa geração. Salva essa geração. O que as outras gerações vão falar dessa geração? O que as outras gerações vão falar dessa geração? Salva, Senhor, salva. Que haja uma transformação social no nosso meio. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma. Reforma-nos, Senhor, faz outra vez. Quebra o vaso, constrói de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, irmãos. Não é cura por cura, não é poder por poder. Tudo é em favor do reino de Deus. Tudo é em favor do reino de Deus. Que nesses dias haja uma mudança, irmãos. Uma mudança de pensamento. Sabe o que Bill Bright fala, irmãos? A cultura não será transformada por evangelistas. A cultura será formada pelos líderes de pensamento. Onde estão os líderes de pensamento? Onde estão os líderes de pensamento que vão trazer a cultura do reino de Deus e falar: ainda há valores irrevogáveis do reino de Deus, ainda há princípios irrevogáveis do reino de Deus. Eu quero terminar lendo esse texto, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Você conhece muito bem esse texto. A palavra diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e repassar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Segura aí. Sabe, irmãos, eu sonho com um tempo onde os Naamãs vão procurar os profetas, vão falar assim: eu não gosto muito de você, eu não gosto muito do seu estilo, eu não gosto muito do que você faz, mas eu sei que há poder de Deus sobre você. Irmãos, eu sonho com um tempo onde as pessoas vão bater na sua porta, elas vão declarar: eu não sei o que você faz, eu não gosto muito da barulheira que você faz aí, é um negócio meio estranho, mas eu quero declarar, eu quero dizer algo para você: eu quero ter a família que você tem, eu quero que os meus filhos sejam como os seus, eu quero ter o resultado que você tem, eu quero ter o que você tem. É um selo do avivamento sobre nós.
generais Naamãs procurando profetas. Nós precisamos declarar isso sobre nós, irmãos. O que nós estamos vivendo aqui precisa desembocar num resultado. Os resultados dessa geração de igreja falará pela própria igreja. Os nossos resultados falarão por nós, meus irmãos. Acredite, nós estamos falando muito de Davi, cada um que sobe aqui fala de Davi. Se Davi não tivesse matado o gigante, talvez a nação estaria perdida. Mas o resultado da coragem de Davi resultou na transformação da nação. São os nossos resultados. Nós não podemos sair daqui cheios disso que nós estamos recebendo e não darmos resultados para aquilo que está sendo confiado a nós. Um bastão foi colocado nas nossas mãos. Um bastão foi colocado nas nossas mãos. Nós precisamos prepará-lo para a próxima geração. Nós precisamos prepará-lo para a próxima geração. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia multidões. Pode passar. Versículo 23. Me acompanha aí, João, pode passar. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Passa. Me acompanha aí, João. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam ali, o Senhor estava no monte, ele estava vendo assim: olha só, está acontecendo alguma coisa com eles. Os ventos estão soprando, eles estão ali passando por um problema. Eles eram pescadores, eles conseguiam ler o momento, eles conseguiam ler as estrelas, eles conseguiam ler a maré, eles tinham uma leitura muito profissional daquele momento. E mesmo assim, eles estavam passando por uma crise. Deixa eu dizer para você, há alguém no monte olhando para você, se você estiver passando por uma crise, disposto a descer do monte e te salvar. Disposto a descer do monte e dizer: você não passará pela crise sozinho. Ainda que você seja um profissional naquilo que você faz, você tenha domínio naquilo que você faz, o Senhor continua olhando para você. Ele continua olhando para você. Deixa lá, João. Me acompanha aí. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Em algumas linguagens diz que eles ficaram aterrorizados. Eles falaram: o fantasma que está vindo sobre nós, já não basta a crise, já não basta os problemas, ainda o fantasma vem. Ele vai ceifar a minha alma. Ele vai me ceifar. Eles estavam aterrorizados. Eles estavam aterrorizados. Eles clamaram: fantasma. E tomados de medo, diga aí, tomados de medo, gritaram. Talvez nós estamos diante de uma geração amedrontada. E eu não estou falando simplesmente daqueles que estão fora. Talvez muitos de nós estamos amedrontados de darmos um próximo passo, de darmos um passo além. Nós estamos com medo de darmos uma resposta. Nós estamos com medo de perdermos o controle. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Talvez nós estamos diante dessa geração que está com medo diante de Cristo, com medo diante do Mestre, com medo de dar o próximo passo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, né? Não acabou. Deixa eu abrir aqui.
nada vai nos parar, amém, meus irmãos? O combate, o Senhor me espera agora. O inferno sofreu mais com o apóstolo Paulo do que o apóstolo Paulo sofreu com o inferno. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de ser abençoado, não tenha medo de dar um próximo passo, não tenha medo de ir além, não tenha medo de falar: Deus, eu quero carregar o teu favor, eu quero carregar a tua glória, eu quero carregar a tua graça, eu quero carregar a tua palavra, eu quero carregar o evangelho, eu quero carregar poder. Não tenha medo, coragem, 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 meu irmão. Coragem, coragem, tenha coragem. Feche seus olhos por um instante. Comece a declarar: Senhor, leva-me a um novo nível. Leva-me a um novo nível no meu ministério. Leva-me a um nível como filho, leva-me a um novo nível como ministro, leva-me a um novo nível onde eu estiver plantado, leva-me a um novo nível, Senhor, de filho de Deus nessa geração, leva-me a um novo nível de ministro, leva-me a um novo nível, Senhor, leva-me a um novo nível, leva-me a um novo nível. Versículo 28, Pedro gritou: Senhor, se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Se nós quisermos viver um avivamento, irmãos, é necessário coragem em declarar: Senhor, se é o Senhor, ordena que eu ande sobre as águas. Mais uma vez, feche seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos, declare: Senhor, leva-me, Senhor, a fazer aquilo que eu não enxergo poder fazer. Leva-me a um novo nível, Senhor. Leva-me a, se possível, andar sobre as águas, na minha casa, na minha família. Leva-me a um novo nível de chamado. Leva-me a um novo nível de resposta. Leva-me a um novo nível, Senhor. Leva-me a um novo nível a clamar, um novo nível de clamor, um novo nível de amor, um novo nível de Deus em. Leva-me a um novo nível, leva-me a um novo nível. Olha para cá. Pedro pediu para andar sobre as águas, e o Senhor deu uma resposta para ele. O Senhor disse: vem. O Senhor disse: venha. Aquilo que você clamou, o Senhor diz: venha.
Aquilo que você falou, o Senhor diz: venha. O novo nível, o Senhor diz: venha. O novo nível de glória, o Senhor diz: venha. O novo nível de liderança, o Senhor diz: venha. Andar sobre as águas, o Senhor diz: venha, 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 venha carregar a minha glória, venha, venha levar a minha palavra, venha, 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 venha ser um ministro. Fica de pé no seu lugar. Venha, 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 venha. Se possível, feche os seus olhos. Declare ao Senhor, diga: Senhor, se é o Senhor, ordena-me, chama-me, chama-me. E o Senhor diz: venha, 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 venha. Leva-nos, Senhor. Sim, Jesus. Oh, que haja um clamor.